Encontrei o presente que dei para minha mãe dentro de um saco de lixo. Então eu fiz isto. Na manhã seguinte, ela estava ligando sem parar. No brunch de Dia das Mães, eu levei flores, o perfume favorito dela e uma carta na qual passei horas escrevendo. Mas então vi tudo o que dei para ela enfiado num saco de lixo perto da garagem. Então fui embora mais cedo e fiz isto. Na manhã seguinte, ela estava me ligando sem parar. Este ano, pensei que talvez, só talvez, as coisas seriam diferentes. Não perfeitas, nem sequer ótimas, mas um pouco mais leves. Não sei por quê. Talvez porque eu tenha trabalhado tanto que não tive tempo de pensar demais. Ou talvez porque recentemente ajudei com os impostos dela e ela realmente agradeceu, e não pareceu forçado. Ou porque, quando mandei mensagem para confirmar o brunch semana passada, ela respondeu com um rostinho sorridente, não um emoji, mas 2 pontos e um parêntese. À moda antiga. Familiar. Do jeito que ela costumava me mandar mensagens no ensino fundamental, antes de tudo mudar. Então, sim, eu me permiti ter esperança. Comprei o perfume favorito dela, aquele que ela usava quando eu era criança e ainda me chamava de meu bem na frente dos outros. Peguei flores frescas num lugar local, não no supermercado. E passei horas, horas de verdade, escrevendo uma carta à mão, não só um obrigado por tudo de cartão pronto. Eu disse que sabia que as coisas nem sempre tinham sido fáceis. Que eu reconhecia o que ela sacrificou por mim, que ainda amava, mesmo que nem sempre eu sentisse que ela me queria por perto. Não foi desesperado, só honesto. Eu disse a mim mesmo que aquele brunch poderia ser um recomeço, um jeito de voltar a me aproximar. Ela me teve quando ainda mal tinha saído do ensino médio. Fomos só nós dois por muito tempo. Caótico, mas próximos. Então, quando eu tinha 10 anos, ela conheceu o Jake, agora marido dela. No começo, ele era legal, quieto, prático. Achei que talvez eu estivesse ganhando alguém. Não percebi que estava prestes a começar a desaparecer. O bebê veio, meu meio-irmão, Lucky. E de repente, eu deixei de ser o filho dela para ser o lembrete do passado. E o Jake? Jake gostava de um recomeço, uma família perfeita. Dava para sentir isso no jeito como ele sempre dizia nosso menino, mas nunca falava de mim como enteado, a menos que alguém perguntasse diretamente. Mesmo assim, eu ainda tinha esperança. Porque às vezes a gente quer tanto ser querido que isso ofusca todos os motivos pelos quais deveríamos saber que não vai dar certo. Então, quando estacionei na frente da casa naquela manhã com os presentes nas mãos, me senti bem. Nervoso, sim, mas também orgulhoso. Como se eu estivesse chegando como um adulto formado, alguém que valia a pena ter por perto. À mesa. A casa estava bonita. Ela sempre capricha nos eventos. Mimosas, guardanapos de pano, cartões de lugar, aquele clima de Pinterest. Quando entrei, ela levantou o olhar da mesa. Ah, você veio, disse, e eu juro que por meio segundo achei que ela estava feliz de verdade, que talvez fosse isso, talvez eu finalmente tivesse feito algo certo. Entreguei as flores, o perfume. Ela olhou para o frasco como se fosse um recibo que ela não lembrava de ter autorizado. Ah, você lembrou desse, disse. Não foi caloroso, só constatou. Não deixei isso me abalar. Sim, sorri. Eles só tinham um. Ela assentiu, já se virando de volta para a mesa. Meu meio-irmão, Lucky, falava sobre a vida no dormitório da faculdade e como o professor de economia dele com certeza parecia alguém que nunca pagou o aluguel. Todos riram. Eu me sentei. Havia um guardanapo dobrado no meu lugar, mas nenhum cartão. Ninguém tinha guardado uma mimosa para mim. Tudo bem. Servi-me de suco como um adulto responsável. Jake me perguntou como estava o trabalho, mas virou o rosto antes que eu terminasse de responder. Minha mãe ajeitava um enfeite de mesa. Zack me passou o saleiro sem olhar. Nada disso era novo, mas, naquele dia, por algum motivo, pesava mais. Talvez porque eu tivesse realmente me esforçado dessa vez. Talvez por causa da carta ainda no bolso do meu casaco, e eu ficava pensando em quando dar a ela. Eu a tinha colocado num envelope vermelho, até usei a caneta boa. Alguém quer mais café? Ofereci. Minha mãe não me ouviu, ou fingiu que não. No meio do brunch, meu irmão olhou para mim e deu um sorriso debochado. Então, você eu comemora o Dia das Mães de longe agora ou essa é sua visita de caridade? Jake riu. Minha mãe não disse nada. Só tomou o drink. Eu sorri como se não ligasse e disse, bom, eu não trouxe um cupom, mas trouxe um presente. Meu irmão sorriu. Legal. Você mandou por Venmo como no ano passado? Não, falei. Este ano está realmente escrito. Fiquei de pé, tirei a carta do bolso e a coloquei ao lado do prato dela. O envelope vermelho se destacava como sangue na toalha branca. Ela piscou,
Como se eu tivesse acabado de entregar uma intimação judicial. Então meu irmão deu uma risadinha. Escreveu uma carta de amor para ela ou algo assim? Jesus, não, falei, ainda sorrindo. Só um agradecimento. A mesa ficou em silêncio por um segundo. Depois alguém pediu a manteiga. Depois do brunch, ajudei a tirar os pratos da mesa. Estava a caminho da cozinha com uma pilha quando notei que os sacos de lixo já tinham sido levados para a garagem. A gente mal tinha terminado de comer. Talvez ela só estivesse sendo eficiente. Ela gostava de tudo arrumado. Saí para jogar os guardanapos fora. A porta da garagem estava meio aberta, o sol iluminando o suficiente para mostrar as lixeiras empilhadas no fundo. E bem ali, encostado num saco de lixo preto, eu vi o perfume ainda na caixa. As flores amassadas de lado, como se tivessem sido enfiadas sem cuidado. E o envelope, meu envelope, ainda lacrado, vermelho contra o plástico preto. Toda a minha oferta, descartada. Fiquei lá parado, olhando. No começo não senti raiva. Senti um calor subindo pelo meu pescoço, se acomodando atrás dos olhos. Não o bastante para chorar, só o bastante para embaçar as bordas do mundo. Olhei em volta. Ninguém estava me vendo. Nenhuma equipe de TV aparecendo para dizer que era um engano ou uma pegadinha ou que ela pretendia me devolver. Só silêncio e lixo. Me abaixei, estendi a mão e peguei tudo de volta. O perfume, as flores, a carta. Fiquei segurando por um segundo, parado naquela garagem meio iluminada, sem nem saber o que estava fazendo. Talvez fosse instinto. Talvez fosse orgulho. Talvez eu não suportasse a ideia de meu amor apodrecendo embaixo de borra de café e cascas de ovo. Voltei para o carro com o saco na mão como se fosse prova de um crime. Fiquei sentado lá por um minuto, motor desligado, carta no banco do passageiro. Que coisa estúpida de escrever, pensei. Obrigado pelos anos que você me deu. Sei que não foi fácil, mas você fez o melhor que pôde. Tenho orgulho da mulher que você se tornou. Fiquei encarando o envelope. Então dirigi para casa. Não me despedi. Não mandei mensagem, não contei o que vi. Nem bati a porta com força. Só fui embora em silêncio. Naquela noite, coloquei a carta no balcão da cozinha, bem ao lado do perfume das flores, que já começavam a murchar. Fiquei ali olhando para eles, como se pudessem me explicar alguma coisa. Porque eu ainda tentava. Porque eu ainda me importava. Porque eu não tinha previsto isso. Não dormi muito, mas tomei uma decisão antes do sol nascer. E na manhã seguinte, ela estava me ligando sem parar. Eu costumava achar que as coisas mudavam devagar, como erosão. Que você não notava até que um dia a praia simplesmente não existia mais. Mas olhando para trás, acho que aconteceu mais rápido do que eu me permitia admitir. Ela conheceu o Jake quando eu tinha 10 anos. Ele foi jantar algumas vezes. De repente ele estava lá todas as noites. Num dia qualquer, acordei e o carro dele estava na garagem e os sapatos no corredor. E minha mãe usava mais maquiagem do que de costume. Ela sorria para ele de um jeito que não sorria para mim há anos. E eu lembro de pensar, o bebê nasceu logo depois. Eu ainda tinha 10. Fiz as contas mais tarde, mas acho que ela não esperava que eu fosse fazer isso naquela época. Ela e Jake tinham uma família totalmente nova. Em um piscar de olhos. Novas rotinas, novas regras. Um quarto de bebê onde antes ficava o escritório da casa. Uma segunda geladeira na garagem cheia de fórmula e comida orgânica de bebê. Um quadro de tarefas que, de alguma forma, não tinha meu nome. Eles estavam ocupados, claro. Recém-nascido dá trabalho, então eu dizia a mim mesmo que fazia sentido quando eles se esqueciam de perguntar como foi minha prova de ortografia ou não apareciam no meu concerto escolar ou me deixavam esperando na chuva após o treino de karatê. Eles só estavam cansados. Era uma fase. Esperei anos por essa fase passar. Não passou. O bebê cresceu. Eles o adoravam. Ele começou a andar, e eles aplaudiram. Ele disse dada, e eles choraram. Eu trouxe um prêmio da escola, e minha mãe disse, que ótimo. Pode ficar de olho no seu irmão enquanto eu tiro um cochilo? Não foi que ela parou de me amar do dia para a noite. Foi mais como se ela começasse a amar outra pessoa. Com mais barulho. E, com o tempo, esse silêncio se tornou insuportável. Quando fui para a faculdade, a casa já não parecia a minha. Em cada parede havia fotos dele sorrindo em parques, pijamas combinando no Natal, meu irmão no colo do Papai Noel. Eu não estava em nenhuma delas. Nem mesmo uma foto da minha formatura do ensino médio. Simplesmente apagado. Lembro de passar por uma tela emoldurada perto da escada que dizia, família é tudo, e pensar, só não está família. Mas continuei tentando. É a parte que ainda me envergonha.
Eu continuava aparecendo nos feriados. Continuava comprando presentes de aniversário. Ajudava nas contas quando sabia que o dinheiro estava curto. Mesmo depois de descobrir que eles fizeram uma viagem e simplesmente esqueceram de me contar, eu ajudei o Jake a conseguir o emprego dele. Usei meus contatos para recomendá-lo a um cargo que exigia lidar com clientes, para o qual ele não tinha qualificação real. Ele foi ótimo na entrevista. Carisma conta muito quando ninguém checa os fatos. Eles nunca contavam às pessoas que fui eu quem ajudou. Tudo bem. Eu dizia a mim mesmo que não estava fazendo isso para receber créditos. Eu fazia para continuar ligado, para sentir que ainda pertencia a eles. Mesmo depois que consegui meu próprio apartamento e um emprego decente, eu ainda visitava, ainda ligava, ainda mandava mensagens para minha mãe em quartas aleatórias só para dizer: espero que seu dia esteja indo bem. Às vezes ela respondia. Às vezes me deixava no vácuo por dias. Mas quando respondia, era como oxigênio. Uma vez, depois de eu ter ajudado a resolver uns documentos de seguro, ela escreveu: você sempre aparece quando preciso. Obrigada. Fiquei relendo aquela mensagem por semanas. Não me orgulho disso, mas acho que, se você já se sentiu invisível para alguém que costumava ser o centro do seu mundo, você entende. É por isso que esse brunch deste ano doeu tanto. Porque eu tinha me permitido acreditar que talvez a gente tivesse virado a página. Ela mandou um rostinho sorridente na mensagem em que confirmou o convite. Ela me agradeceu depois que ajudei com os impostos. Não me pediu dinheiro naquele mês. Pensei que talvez as coisas estivessem se estabilizando. Que ela estivesse amolecendo de novo. E por um segundo naquela manhã, em pé na varanda dela com flores, uma carta e o perfume que ela usava quando eu era criança, eu me senti filho de novo. Mas então ela riu da piada do meu irmão sobre eu ser meio da família e não disse nada quando Jake me interrompeu no meio da frase para mudar o assunto para ações na bolsa. E ela mal olhou para o envelope quando entreguei a ela, aquele em que passei a noite escrevendo. Aquele em que eu dizia que amava mesmo quando doía, mesmo quando parecia que era só eu. Então ela o jogou no lixo. Fico vendo a cena. O saco de lixo perto da garagem, o envelope vermelho amassado, a caixa do perfume fechada, as flores meio esmagadas embaixo de outros resíduos. Eu tirei tudo de lá. Não para dar de novo, nem para provar um ponto, só porque eu não suportava deixar ali. Porque aquelas coisas não eram apenas presentes. Eram parte de mim. E se ela não as queria, então eu estava cansado de oferecer. Minha mãe me mandou uma mensagem na mesma noite. Você foi embora num humor estranho. Espero que não tenha sido nada que a gente fez. Quase me fez rir. Mas não ri. Porque não tinha nada de engraçado nisso. Nem nos anos que passei me encolhendo para dar espaço à versão da vida dela que ela mais gostava. Nem nas milhares de pequenas gentilezas que fiz sem receber nada em troca. Nem na lembrança de ela me colocar na cama aos 7 anos e dizer: você é meu mundo inteiro, para depois eu crescer e descobrir que esse mundo tinha fronteiras que eu não podia atravessar nunca mais. Eles não me expulsaram, só garantiram que eu sempre me sentisse como visita na família de outra pessoa. Então, sim, eu não liguei de volta. Porque, pela primeira vez, eu não estava tentando ser convidado para dentro. Eu estava tentando me lembrar de como era pertencer a mim mesmo. Eu não dormi naquela noite. Não de raiva, nem de coração partido. Era algo pior. Clareza. Aquele tipo de clareza fria que surge quando você para de ter esperança. Como ficar numa casa em que você achou que moraria para sempre e, de repente, perceber que todas as paredes são ocas. Por volta das 2 da manhã, fui até a cozinha e alinhei os 3 presentes no balcão. O perfume, as flores, a carta. Eles pareciam menores agora, mais tristes, como relíquias de uma versão de mim. Uma versão que eu já não reconhecia. Fiquei muito tempo olhando para o envelope, amassado pelo saco de lixo, ainda lacrado. Não abri. Não precisava. Eu sabia exatamente o que dizia. Abri meu laptop. Primeiro, as contas de serviços. Entrei nas contas que eu vinha pagando em silêncio, em gás, água, luz, e programei os últimos pagamentos do mês. Depois removi meu nome de todas elas e encerrei os débitos automáticos. Em seguida, a conta de mensalidade. Eu tinha me oferecido para ajudar a cobrir a próxima mensalidade do meu irmão. A transferência estava agendada para o dia 15. Cancelei. O e-mail de confirmação tornou tudo real. Então abri um novo e-mail e enderecei a minha mãe em Dia das Mães. Só para avisar. Coloquei um envelope com dinheiro dentro da carta que te dei. Era para ajudar na mensalidade do Isaac. Achei que você saberia o que fazer com ele. Tomara que não tenha se perdido. Enviei. Desliguei o laptop, fiz um chá que não bebi e fiquei em silêncio. Deixar ela lidar com isso era mais satisfatório do que gritar. E, claro, às 8h12 da manhã,
Começaram as mensagens: o que você quer dizer com dinheiro? Não vi nenhum envelope dentro. Está falando sério? Meu Deus! Quanto tinha lá? Vou procurar agora mesmo. Depois as ligações. Uma atrás da outra. Vi a tela acender e apagar. Caixa postal atrás de caixa postal, se empilhando como pequenos ataques de pânico. Não atendi. Deixei ela surtar. Deixei ela repassar cada passo na cabeça. Deixei ela imaginar quanto dinheiro tinha jogado fora, literalmente e figurativamente. Não só um presente, não só grana. Algo que poderia ter salvado a relação entre a gente. E agora estava perdido. Lá pelo meio-dia, o Jake finalmente me mandou mensagem em você está sendo infantil. E isso é sério. Pode dizer se está mentindo? Quase respondi, pergunte ao caminhão de lixo. Em vez disso, coloquei o celular no silencioso e continuei. Faltava uma etapa. Abri meus contatos e encontrei o nome de 3 pessoas a quem eu tinha apresentado o Jake pessoalmente. Gente com quem ele agora trabalhava. Clientes, fornecedores, um amigo meu que o ajudou a conseguir um contrato extra. Mandei a cada um deles uma mensagem parecida, em oi. Só queria dizer que, de agora em diante, por favor, não associem meu nome ao do Jake Atcher. Nada dramático, só um limite pessoal. Espero que entendam. Sem fofoca, sem detalhes. O suficiente para as pessoas sentirem que algo tinha acontecido. O suficiente para afrouxar alguns nós. Eu sabia como aquele mundo funcionava. O emprego inteiro do Jake dependia de ser visto como um cara confiável com boas conexões. E se eu me afastava discretamente, os outros iriam me seguir. No fim da semana, ele já tinha perdido um contrato de longa data. Outro contrato foi colocado em espera. E um cliente pediu para lidar com outra pessoa. Eu nem precisei fazer esforço. Só um e-mail e um pouco de espaço, e a engrenagem começou a se desmanchar sozinha. Aquela noite, meu celular vibrou de novo, e você encontrou? Responde, por favor. Preciso saber. Acho que vi o saco que você mencionou, mas agora não tem mais nada lá. Por favor, pode me dizer se isso é real? Fiquei olhando o nome dela na tela por um segundo. Imaginei atender, dizer algo frio, cortante, definitivo, mas isso daria a ela um desfecho. Então não fiz nada. Porque não era vingança. Era para fazê-los sentir o peso que carrego desde os meus 10 anos, quando deixei de ser o mundo inteiro dela e me tornei um incômodo que ela não via a hora de superar. Era para vê-los se contorcer no silêncio e, finalmente, entenderem o que tenho tentado dizer há anos: você não pode continuar apagando alguém e esperar que essa pessoa fique fiel. Eu sei, eu menti. Sei que o envelope nunca existiu. Mas a dor, a retirada, o abandono, eram de verdade. E pela primeira vez na vida, eles não podiam ignorar isso. Minha mãe deixou um recado naquela noite. A voz dela estava trêmula, não chorava ainda, mas dava para ouvir o desespero vazando pela calma fingida. Por favor, me liga. Por favor. Eu não sabia. Não teria feito isso se soubesse o que tinha lá dentro. Só me liga, tá? Sinto muito se eu... Por favor, me liga. Ela não disse eu te amo. Não disse me desculpe como se realmente sentisse. Há apenas pânico. Como alguém percebendo que perdeu algo importante e não lembra onde deixou. Continuei sem responder. Na manhã seguinte, minha tia me mandou mensagem. Aparentemente minha mãe tinha ligado para ela, chorando, dizendo que eu estava sendo cruel, distante e difícil. A mensagem da minha tia era só uma frase. Se eu fosse você, também não atenderia. Aquilo realmente me fez sorrir, porque, pela primeira vez, alguém tinha percebido. Visto de verdade. O quanto eu tinha dado, o quão pouco recebi em troca, o quão calado aguentei ser tratado como nada. E até aquilo se tornar insuportável. Naquele fim de semana, coloquei os presentes em uma caixa e guardei no meu armário. Não porque eu quisesse ficar com eles, mas porque não estava pronto para jogá-los fora. Eles não eram mais lembranças dela. Eram lembranças de mim, da versão de mim que continuava tentando. E agora eu não tentava mais. Acabou. Na segunda-feira, ela parou de perguntar se eu estava bem e começou a exigir respostas. As mensagens dela foram de sinto muito que você está chateado, para você precisa parar com isso agora. Jake me mandou um e-mail direto. Tom formal, como se estivéssemos negociando um contrato em vez de tentando resolver uma década de ressentimento enterrado. Ele disse que minha decisão de me afastar estava prejudicando o trabalho dele e que esperava que eu reconsiderasse pelo bem da estabilidade da família. Tradução: em seu silêncio está me custando dinheiro. Não respondi. Então o Zack se meteu.
Mandou um áudio começando com: olha, eu sei que as coisas nunca foram perfeitas e terminando com: mas, sério, você está arruinando a vida da mamãe por causa de quê? De um saco de lixo? Aquilo quase me fez rir. Um saco de lixo. Esse era todo o problema, né? Eles passaram anos me tratando como bagunça, algo pra pôr numa caixa e enfiar no sótão pra não atrapalhar a decoração. Agora eu fui embora, e de repente eles não conseguiam mais funcionar. E ainda assim, não respondi. Não me gabei, não reclamei nas redes sociais, não enviei uma última lista de tudo que eles fizeram de errado. Só parei de cumprir o papel. E isso os deixou loucos. No fim da semana, minha mãe apareceu no meu trabalho. Sem aviso, sem ligar. Só entrou, parecendo alguém com uma missão. A recepcionista me chamou como se tivesse um incêndio. Desci e a encontrei no saguão, de blazer creme e salto alto que batia no chão como pontos finais. Ela não sorriu. Podemos conversar? Ela perguntou, já caminhando para fora. Fomos para a calçada. Ela não perguntou como eu estava, não se desculpou. Foi direto ao assunto. Você humilhou esta família, disparou. Envergonhou seu irmão. O emprego do Jake está por um fio. Você entende o que isso significa? Entendo perfeitamente, respondi, calmo. Ela me encarou, olhos duros. Você está fazendo isso por vingança por causa de uma festinha. Inclinei a cabeça. É isso que você acha? Ela cruzou os braços. Nós criamos você. Pagamos suas roupas, sua comida, sua escola. Assenti devagar. E eu dei para vocês a entrada da casa. Paguei as contas de luz por 2 anos. Me ofereci para ajudar na mensalidade do Isaac, mas, beleza, vamos falar do tênis que vocês me deram na 5ª série. Aquilo quebrou algo nela. A mandíbula travou. Isso foi escolha sua. A gente nunca pediu sua ajuda. Não, eu disse. Vocês não pediram. Só esperaram. Esperaram que eu cobrisse o que o Jake esquecia de pagar. Esperaram que eu entendesse quando vocês faltavam no meu aniversário porque o Zack tinha prova. Esperaram que eu ficasse quieto enquanto você sorria quando ele me chamava de meio da família, como se eu fosse um acidente. Ela abriu a boca. E esperaram que eu continuasse dando, continuei. Mesmo depois de você jogar fora a única coisa que eu ainda tinha a oferecer. Aquilo bateu de verdade. Ela piscou. Algo passou pelo rosto dela. Talvez culpa, talvez só desconforto. Então ela tentou uma última cartada. Você não está só punindo Jake, ela sibilou. Está punindo esta família. Ah, senti. Então talvez esta família devesse parar de me tratar como um estranho que serve para assinar cheque. E voltei para dentro. Não olhei para trás. 2 dias depois, o Zack postou um story vago e dramático sobre pessoas que abandonam a família quando as coisas ficam difíceis. Alguns conhecidos curtiram. Uma prima me mandou mensagem em privado: é de você que ele está falando? Respondi: provavelmente. E se for, ótimo. Soube que, para o Jake, foi o começo do fim. Ele começou a perder clientes. As pessoas repensaram suas parcerias. Um dos fornecedores que eu tinha apresentado pediu para lidar com outra pessoa. Pediram para ele se demitir 1 mês depois. Disseram que era reestruturação. Todo mundo sabia que não era. A mensalidade do Isaac não foi paga. Ele teve que adiar a matrícula. Eu nunca disse nada. Não porque eu quisesse ser cruel, mas porque o silêncio era a única linguagem que eles nunca aprenderam a ouvir. Algumas semanas depois da cena no meu trabalho, recebi uma ligação em grupo da minha mãe, do Jake e do Isaac. Não atendi. Deixaram um recado. Só queremos conversar, ela disse, com um tom meloso e cauteloso, como alguém tentando reiniciar um tabuleiro de xadrez depois de ter virado tudo. Zack murmurou: desculpa, eu acho. Jake não falou nada. Então minha mãe acrescentou: você fez seu ponto. E agora? Vai nos deserdar? Ouvi a mensagem 2 vezes, para prestar atenção no que foi dito e no que não foi. Ninguém disse me desculpe como se fosse sincero. Ninguém disse não tratamos você bem. Eles só queriam que eu voltasse ao lugar, de volta ao papel. Mas eu já estava farto desse papel, então não respondi. Bloqueei o número. 3 meses depois fui promovido, mudei para um apartamento melhor, comecei a receber amigos que realmente queriam ouvir o que eu tinha a dizer. Então, numa noite, recebi outra mensagem da minha mãe. Vi que você se mudou. Espero que esteja bem. Se quiser conversar, estou aqui. Ela não mencionou o que fez ou o que deixou de fazer. Não perguntou como eu estava. Só queria ver se a porta ainda estava aberta. Não estava.
Fiz chá, me sentei na varanda e fiquei olhando as luzes da cidade. Sem barulho, sem culpa. Sem encenação. Só silêncio. E nesse silêncio, pela primeira vez em anos, finalmente me senti livre. Às vezes me pergunto se exagerei, se deveria ter simplesmente deixado passar, sorrido mesmo sentindo a dor, escolhido um momento mais ameno para colocar limites, optado pela paz em vez do silêncio. Mas então me lembro da garagem. Lembro de ficar lá, segurando meus presentes ainda fechados, ainda úmidos do saco de lixo. Lembro da carta que escrevi com as mãos trêmulas, tentando ser vulnerável com alguém que nem pensou duas vezes antes de descartar. E percebo que eu não queimei a ponte. Eu só parei de sustentar o peso de uma ponte que eles destruíram anos atrás. Não me orgulho da mentira sobre o dinheiro, mas também não me envergonho. Porque, pela primeira vez, eles tiveram que lidar com a incerteza, com o desconforto, com a possibilidade de que o que jogaram fora pudesse ter mais valor do que imaginavam.